Eu sou o pastor Diego Ferraz, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 8, do versículo 23 até o versículo 34. Vamos lá? Olha o que diz aqui em Mateus 8, 23. Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo. Olha o cenário. O cenário foi Jesus chamou os discípulos para atravessar ali nas águas, né, dentro do barco. E aí começa vento, começa uma tempestade, o barco começa a balançar, balançar, balançar. E naquele momento os discípulos começam a ficar com medo. Com medo de quê? De cair naquela água, do barco afundar, de acontecer alguma coisa com a embarcação e eles perderem a vida. E quando eles olharam para o lado e viram ali no cantinho quem estava dormindo, quem estava com a cabeça encostada e descansando, Jesus falou. Jesus, porém, estava dormindo. Olha o que acontece no versículo 25. Mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Então ali os discípulos já fazem um pedido de socorro: nos salva, estamos perecendo. E no versículo 26 vai dizer: então Jesus perguntou: por que vocês estão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. Então, no exato momento, Jesus acorda, fala isso com os discípulos, né? E depois repreende e tudo se acalma no exato momento. Não é aquelas orações que faz oração e demora 30 minutos, uma hora, ou o dia depois, tudo se acalma e todo mundo ficou vivo, não. No exato momento que Jesus repreende, tudo se acalma. E no versículo 27 vai dizer: e aqueles homens ficaram admirados, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedece? Então os discípulos ficaram admirados. Observa que os discípulos já tinham vivenciado milagres, já tinham vivenciado o milagre. Jesus transformou água em vinho, já tinha visto milagres de pessoas sendo curadas, pessoas endemoniadas sendo libertas, e vários sinais, Jesus mostrando que ele era o que? O mestre, que ele era o Filho de Deus e que ele tinha autoridade. Mas nesse momento que Jesus, até as águas, o vento, o mar lhe obedece, aí eles falam: e aqueles homens ficaram admirados, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedece? Mas a resposta para essa pergunta deles, essa resposta também está no Antigo Testamento. E um dos lugares que está essa resposta é Salmos capítulo 89, versículo 8 e 9, que diz assim, ó: o Senhor Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és, Senhor, com a tua fidelidade ao Redentor de ti, dominas a fúria do mar. Quando as suas ondas se levantam, tu as acalmas. Então, observa que a resposta de com que autoridade e como e por que Jesus acalma o mar, a tempestade, os ventos, a natureza, até a natureza se prostra perante ao Senhor nosso Deus, e Jesus naquele momento repreendeu e até a natureza obedeceu. E a resposta está no Antigo Testamento, como eu acabei de ler. E o versículo 28 vai nos mostrar: quando Jesus chegou a outra margem, a terra dos Gadarenos, dois endemoniados, observa, quando Jesus chegou na terra dos Gadarenos, dois endemoniados foram ao seu encontro, saindo dentre os túmulos. Eles eram tão furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. Observa o cenário e a situação. Jesus chega, dois endemoniados vai até ele, sai entre os túmulos, e era tão furiosos, essas pessoas ficavam tão furiosas porque, claro, estavam possessas, que ninguém podia passar pelaquele caminho. No versículo 29 vai mostrar: e eis que gritaram: o que você quer conosco, Filho de Deus? Você veio aqui nos atormentar antes do tempo? Quando ele fala bem assim, o que você quer conosco, Filho de Deus? Os demônios que estavam naqueles dois homens reconheceram que Jesus era Filho de Deus.
E quando eles reconhecem e falam isso, e a continuidade da fala é, você vê aqui nos atormentar antes do tempo, que antes do tempo? Antes do tempo final de tudo, que Jesus vai pegar e vai lançar o quê? A Bíblia nos mostra que todos os demônios vão ser lançados no inferno. E só que aí eles fazem essa pergunta. E aí a continuação do versículo, que está no versículo 30, vai dizer, ora, uma grande manada de porcos estava pastando não longe deles. Só lembrando que aqui Mateus ele vai fazendo um resumo do que estava acontecendo. Em outro evangelho vai dizer que é apenas um endemoniado. Aqui está dizendo que são 2 homens possessos. Só que Mateus não dá tanto detalhe da conversa que ele teve com Jesus. Não dá muitos detalhes. Mas no resumo você pode observar que é o mesmo testemunho, é o mesmo fato. E aqui vai mostrar o quê? Que tinha uma grande manada de porcos que estavam pastando longe deles. Então eles conseguiram ver as manadas de porcos. E no versículo 31 vai dizer, então os demônios pediram a Jesus com insistência, se você vai nos expulsar, mande-nos para a manada de porcos. Então os demônios que estavam naqueles 2 homens fazem esse pedido para Jesus. E o que acontece no versículo 32? Jesus disse, pois vão. E eles, saindo, entraram nos porcos. E eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo para dentro do mar e morreu nas águas. Então, olha o que aconteceu aqui. Aconteceu que 2 homens endemoniados, os demônios fez esse pedido para Jesus e Jesus autorizou. Então a gente vê que teve 2 acontecimentos nesse exato momento. Qual foi os 2 acontecimentos principais nesse momento? É que pessoas foram libertas dos demônios. 2 homens foram libertos dos demônios. E qual é o segundo fato? Os porcos morreram. Em média, 2.000 porcos morreram naquele momento. Só que a pergunta é, o que teve mais importância para o povo daquela cidade? O que tinha mais valor para aquela cidade? Os 2 homens ou os porcos? Vamos ver nos próximos versículos. Olha o que vai dizer no versículo 33. Os que tratavam dos porcos fugiram e, chegando à cidade, anunciaram todas essas coisas, o que tinha acontecido com os endemoniados. Então, mostra que os homens que estavam ali cuidando dos porcos, que tratavam os porcos, eles correram imediatamente, foram até a cidade e anunciaram para a cidade o que tinha acontecido com os 2 homens endemoniados. Eu acredito que aqueles 2 homens endemoniados não ficaram endemoniados apenas naquele dia, porque a Bíblia diz que ninguém podia passar por aquele caminho, então já tinha um bom tempo que aqueles homens estavam demoniados, fora da sua casa, fora da sociedade, atrapalhando a sociedade também, e trazendo o quê? Medo para as pessoas. E aqueles 2 homens, é claro, estavam aprisionados por cadeias de demônios. E aí vai mostrar que esses homens foram até lá, os que cuidavam dos porcos, foram até a cidade, anunciou tudo. Olha o que aconteceu no versículo 34. Será que todo mundo ficou admirado com o que Jesus fez com esses homens e levou mais pessoas demoniadas ou chamou Jesus para que ficasse na casa deles e ensinasse algo sobre isso? Olha o que aconteceu no versículo 34. Então, a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus. A cidade toda saiu para encontrar com Jesus. Fazer o quê? E ao vê-lo, pediram-lhe com insistência que se retirasse da terra deles. Então, a cidade, em vez de ficar contente e admirados por Jesus ter feito aquilo e ter vontade de aprender mais, eles pensaram mais no bolso dele, na parte o quê? Financeira. E com insistência falou assim, sai daqui, vai para outro lugar, porque para eles Jesus estava trazendo o quê? Prejuízo. E a pergunta que eu deixo é essa. Jesus na sua vida, você acredita que vai trazer mais benefício ou mais prejuízo? Tem pessoas que acreditam que é benefício, mas tem pessoas que acreditam que é prejuízo. Eu tenho certeza que prejuízo não é. Mesmo que você venha perder no primeiro momento em relação à parte financeira, que você tem que abrir mão de algo, que você tem que buscar primeiramente a Deus e tem algumas coisas que você vai ter que abrir mão porque é pecado, lembra, vale a pena buscar Jesus. E só lembrando também,
Se você chegou nesse vídeo até o finalzinho do vídeo, está gostando do conteúdo, deixa aí o seu curtir, deixa algum comentário do que você está aprendendo através do conteúdo que está sendo exposto aqui no vídeo, né? E está sendo exposto também no canal. E se você, nesse momento, ainda não é inscrito no canal, entra aqui, se inscreve no canal, ative o sininho como todos, para toda vez que a gente publicar vídeo, a gente vai mandar notificação para você e você vai ver na sua tela que tem vídeo novo. E dessa forma, não vai perder material nenhum. E só lembrando, é tudo de graça. Entenderam aí? E também, se você quer assistir os outros vídeos, é só entrar aqui na playlist, tá bom? Deus abençoe e te aguardo no próximo vídeo.